Beijo do gordo, beijo do Vernon, o gordo Vernon, beijos e abraços para todo mundo, de saudade e muita saudade. Olha, o Brasil inteiro comovido com a situação pela morte, pelo desaparecimento, pela ida, pela passagem, pelo falecimento do querido Jô Soares. Olha, minha gente, todos nós brasileiros, quem não gosta do Jô Soares? Eu nunca, até hoje, e olha que eu tenho mais de 30 anos de idade, nunca, mas nunca ouvi falar mal desse homem. Nunca. Que ele tenha sido indelicado, chato, grosseiro, mal educado, nunca. Nenhuma manchete, absolutamente nada. Só que ele era um gordo muito querido, muito educado, um verdadeiro gentleman, pela formação dele, pela educação que ele recebeu. Parte da infância, o Jô Soares passou naquele Copacabana Palace. Aos 12 anos foi para a Suíça, aos 13 se apaixonou pelas artes cênicas. E olha, minha gente, desde então, nunca mais José Eugênio Soares deixou de ser artista. Olha, minha gente, é muito triste saber que um artista da grandiosidade do Jô Soares, infelizmente, não teve por parte da família a preocupação de colocar, pelo menos, vamos colocar aqui os créditos da situação, que eu acho que é fundamental a gente entender, a situação de que o povo gostava demais do Jô Soares. Eu estive acompanhando o noticiário até agora há pouco. A família se reserva ao direito até mesmo de dizer qual foi a causa da morte. Não é nem a questão que a gente queira saber porque é o Jô Soares, por isso, por aquilo. É porque a gente gostava do Jô. É porque a gente se sentia bem com o Jô Soares. Eu pouco me lembro dos programas que ele fazia quando eu era criança, e ele trabalhava muito humor, né? Eu já me lembro dos talk shows, todos os que ele fez. Jô Soares 11h30, que durou cerca de 11 anos, e depois o programa do Jô, que durou 16 anos. Só aí vão 26 anos. Eu tenho pouco mais de 30, vocês sabem. Então, só pra gente entender, por que não deram um funeral do tamanho que o Jô Soares merecia? Por mais que ele tenha pedido isso para a família, por mais que a própria família tenha decidido isso e dito para toda a imprensa, né, que queria um momento reservado, a gente sabe, a gente entende, nós compreendemos, não é essa a questão. Eu estou falando do tamanho que Jô Soares representava para todo o Brasil. E esse homem foi enterrado, ninguém sabe nem onde. Morreu, ninguém sabe nem de quê. Parece que foi qualquer pessoa. Não que ele seja melhor que alguém, não que ele tenha sido mais importante que fulano, cicrano ou beltrano. Não é isso. Cada um tem a sua importância na sociedade. E o Jô Soares merecia. Merecia sim estar lá no Teatro Municipal para o último adeus de todos os fãs que foram pegos de surpresa na manhã de hoje. Eu acordei antes das 5 horas da tarde, das 5 horas da manhã, perdão, antes das 5 da manhã, e já fui informado pelo Hora 1 que o Jô Soares havia falecido. Minha gente, olha, muito triste mesmo, muito chocante, inesperado. Foi internado dia 28 de julho, agora, mês passado. Não chegou nem a 10 dias de internação. Segundo o que a gente ouviu nos noticiários, ele deu entrada por problemas pulmonares. Não se sabe a causa da morte. Mas, segundo o que foi apurado, ele deu entrada por causas pulmonares, que aí com certeza nesses dias se agravaram, infelizmente. E Jô Soares nos deixou. Uma tristeza, minha gente, uma tristeza mesmo, de verdade. Eu estou profundamente consternado. Para mim é um momento de luto mesmo, porque esse homem representa muito para todos nós, né?
ver o sorriso dele como era sem barba, aquele rostinho tão rosado, aquela simpatia, aquele bom humor dele e a crítica que era tão contundente, ácida, mas tão elegante ao mesmo tempo. Essas últimas imagens que a gente tem na cabeça, né, que remete a tudo isso que a gente viveu até os dias de hoje. Realmente, o Jô Soares merecia um funeral num teatro municipal, minha gente. E como ele próprio dizia, beijo do gordo. Poxa, gente, nunca mais teremos o beijo do gordo, né? Nunca mais teremos essa figura tão simpática, essa figura tão inteligente, educada, sensível ao mesmo tempo que seca para dar as informações, também senti-las e poder passá-las, porque ele era também jornalista, além de diretor, ele também era ator, comediante, apresentador, entrevistador. Olha, ele dirigiu, ele escrevia livros que viraram filmes. Jô Soares participou de várias peças teatrais foram, inclusive, encenadas por direção dele. Jô Soares realmente era um artista completo. E olha, sinceramente, essa imagem do beijo do gordo vai ficar para sempre assim no nosso coração, sabe? Vai ficar para sempre assim na nossa alma. Tudo que a gente realmente pensa do Jô Soares, tudo que a gente lembra dele, são esses momentos. Como eu disse para vocês, eu que tenho pouco mais de 30 anos, eu lembro dos talk shows, contando dos dois, Jô Soares 11h30, lá no SBT, 11 anos, e o programa do Jô na TV Globo, 16 anos, foram 27, minha gente. Contando, eu era criança mesmo. Então eu não lembro tanto dos programas de humor do Jô Soares. Eu me lembro muito mais dos talk shows. E talvez por isso que eu esteja tão tocado, sabe? Quando eu vejo a imagem do Jô Soares dando esse beijo para todo mundo, sabe? Quando eu vejo o Jô Soares partindo assim, sem sequer, minha gente, olha, sem sequer, vale ressaltar, você que gostava do Jô Soares, você que admirava o trabalho dele, você que via, que assistia, sabe? Você que gostava do humor dele, das entrevistas que ele fazia. Eu assistia muito o Jô Soares antes de dormir. Até tinha um programa, um comercial que dizia não vá pra cama sem ele. Programa do Jô, era na TV Globo que passava. E hoje, infelizmente, a gente foi realmente tocado por essa informação, sabe? A gente fica triste. Eu, particularmente, assim, a minha família, todo mundo que eu conheço, sabe? Ele é uma inspiração, quem é das artes, quem trabalhou na televisão, quem trabalha na TV, sabe? Quem faz realmente um trabalho voltado mesmo para as artes, sabe o que a gente está falando. As lembranças do Jô Soares, né? E aí, de repente, ele morre, ele vai embora. Tudo bem que ele era velhinho, né? Ele tinha 84 anos, ele nasceu no Rio de Janeiro, ele era torcedor fanático do Fluminense, né? Morou muitos anos em Laranjeiras, próximo ao Palácio Guanabara, né? Conforme a autobiografia dele, né? E aquele bordão que, nossa, nunca mais nós vamos esquecer e nunca mais mesmo você, eu, todos nós teremos isso na televisão e em lugar nenhum, porque Jô Soares agora vai ficar nas nossas boas lembranças. Eu só lamento, sinceramente, que a família tenha querido estar sozinha com ele diante de um momento em que tantos fãs, mas tanta gente que gosta do Jô Soares, que lamentou tanto a morte dele e não pôde dar o último adeus. Não puderam sequer se despedir do Jô Soares. Ninguém sabia que ele estava hospitalizado desde o dia 28 de julho, lá no Sírio-Libanês. Ninguém sabia. Foi tudo tão assim, sabe? Ele morava lá em Higienópolis. Eu passei pela frente do prédio dele várias vezes. Ele é até vizinho da Adriane Galisteu.
Vários artistas se manifestaram publicamente, né? E a família, claro, disse que por desejo do próprio artista, não era para informar a causa da morte e nem tampouco o lugar que ele seria enterrado e que não teria honrarias fúnebres, ou seja, ele não queria ser visto morto. Então dá até para a gente entender, levando para outro lado, que apesar de ele merecer um teatro municipal lotado de gente, fazendo a sua última homenagem, né, dando o último adeus ao Jô Soares, dá pra gente entender que ele queria mesmo ser lembrado como um poema que ele declamou no programa dele, quando dizia que ele não queria lágrimas no túmulo, porque ele era as estrelas, ele era o mar, ele era o canto dos pássaros, ele era tudo de bom que você podia ver. Então ele não queria lágrimas no túmulo dele, porque ele não morreu. Ele vai viver para sempre. E é verdade. Dentro dos nossos corações, nas nossas melhores lembranças, Jô Soares permanecerá para sempre como um querido. Mas um querido mesmo. Eu adorava o Jô Soares, eu amava. Sabe, era um querido, esse negócio de beijo do gordo, era um bordão tão legal de ouvir, tão bacana, sabe? Que eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês com toda a sinceridade. Quantas vezes sonhei em ser entrevistado pelo Jô Soares, mas eu não sou interessante, por isso nunca, mas nunca nenhuma história minha chegou até o Jô Soares, porque ele entrevistava famosos e também anônimos, pessoas que tinham história para contar, né? Especialmente na Globo ele fazia isso. Ele entrevistou artistas renomados mundialmente, entrevistou artistas nacionais de renome também, entrevistou políticos, presidentes, entrevistou políticos, inclusive, que não gostavam dele, pessoas que realmente tinham relevância na sociedade. Ele foi realmente um cara muito bacana enquanto viveu. Ele gostava mesmo do que ele fazia. Ele saiu do SBT porque recebeu uma proposta muito boa da Globo, passava tarde da noite, mas olha, todo mundo não ia para a cama sem o Jô Soares. E essa imagem do beijo do gordo vai ficar guardada para sempre na minha memória, sabe? Essa última, então, mais ainda, eu achava ele fofinho, rosadinho, sabe aquela pele rosadinha? Vontade de pegar e apertar? Pois é, se eu fosse entrevistado por ele, Jô Soares não ia escapar, eu ia dar uns bons apertos nessa bochecha, porque eu admirava demais o Jô Soares como comunicador, como pessoa também. Eu que nunca ouvi falar nada de Jô Soares que trouxesse algo de mal para a biografia dele. Nunca, minha gente. Uma falta de educação, uma grosseria, ele tenha sido grosseiro, mal educado com alguém, desatencioso. Disseram que nos jantares em que ele participava, ele era a estrela máxima. E mesmo sem querer, pela irreverência, pelo bom humor, porque ele realmente era assim na sua essência. E olha, eu sinceramente fiquei muito, muito triste de manhã, muito tocado mesmo com a perda do Jô Soares, muito de verdade mesmo. E tentei durante o dia me recompor. A gente fez aqui uma entrada ao vivo das promoções que aconteceram e acontecem ainda lá no Mercadão M&M. Vão ficar aí para vocês aproveitarem, porque nunca é bom, nunca é demais a gente aproveitar o que é bom, né? E ao mesmo tempo tendo que me preparar para vir aqui falar daquele que algum dia já me inspirou, porque eu também sonhava em ser entrevistado pelo Jô Soares. Infelizmente, o meu sonho foi enterrado junto com ele. Estou sendo sincero com vocês, o meu sonho de ser algum dia entrevistado pelo Jô Soares, esse eu não mais realizarei. E eu tenho certeza que muita gente, né? Muita gente, como a Dulcilene Aparecida, disse que tinha o sonho de ir no programa dele. Poxa vida, quem dera, né? O meu também. O meu era ser entrevistado por ele. O meu era ir lá na TV Globo
e receber aí tantas perguntas do Jô Soares para mim. Não deu tempo. Infelizmente, ele se foi muito antes disso. Talvez, quem sabe, com um programa aqui, esse que a gente faz tão humildemente para 20 milhões de pessoas, com 86 mil seguidores apenas, quem sabe se ele tivesse na ativa, né? A gente tivesse a oportunidade de estar com o Jô Soares e de repente eu pudesse aí dar uns apertos nessas bochechas, né? Já que eu gostava tanto desse rostinho aí, sinceramente, e principalmente quando ele se despedia e mandava o tradicionalíssimo beijo do gordo. Olha, minha gente, é até emocionante para mim, eu nunca mais vou esquecer. Sinceramente, eu nunca mais vou esquecer, vou guardar para sempre nas minhas melhores lembranças, muito embora não tenha tido merecidamente um velório, um funeral, como ele merecia, do tamanho dele, da grandeza da arte dele. Mesmo assim, minha gente, vai ficar para sempre dentro de mim as boas, as melhores lembranças de tudo o que ele representou para todos nós na televisão brasileira. E olha, mais que isso, minha gente, eu acho que vai ficar guardado mesmo para sempre como um artista completo, ele que era ator, diretor, também apresentador, jornalista, para quem não sabia, e outras tantas funções dentro da arte. Dentro da arte. Então, tudo isso vai com o Jô Soares e, com certeza, ficará com todos nós aqui, apesar de não ter existido um adeus. Apesar de não ter existido uma despedida. Nós todos fomos pegos de surpresa. Mesmo assim, guardaremos para sempre, na nossa melhor lembrança, esse que foi um querido, gordo, convicto, sem nenhum pudor de como era na sua condição e que realmente representou muito bem várias facetas de uma mesma pessoa, de um mesmo ser humano, de um mesmo artista. Vai com Deus, meu querido Eugênio José Soares, José Eugênio Soares, muito conhecido como Jô, que para nós, para sempre, vai ser o Jô Soares e que virou estrela, virou o canto do mar, virou o canto dos pássaros. Ele não morreu, ele vai ficar em nossos corações, nas nossas melhores lembranças. Vai na paz, meu querido, vai na paz porque você é iluminado. Obrigado pela companhia, sintam-se abraçados. Segunda-feira eu volto com mais programa Comunidade Urgente. Essa foi uma singela homenagem que eu fiz ao Jô Soares. Um abraço para todos vocês, do fundo do meu coração. Tchau, tchau.